Bom, levante o braço quem agradeceu aos catequistas de seus filhos pelo trabalho. Bem menos, não é? Bem menos. Não vocês, né? Vão ver com os catequistas. Olha, vocês sabem quem são os primeiros catequistas dos filhos de vocês? Já foram apresentados a vocês? Quando chegarem em casa, que olhem no espelho e digam: eu sou o catequista do meu filho. Eu tenho a responsabilidade de educá-los na fé. Eu não posso ser um isso, porque eu sou católico, sou cristão. Eu tenho que ensinar a fé que eu professo. Mas para eu ensinar uma fé que eu professo, eu tenho que vivê-la. Eu tenho que me comprometer. Eu tenho que viver numa comunidade de fé. Fazer parte de uma comunidade de fé. Não é? Os catequizantes, alguns são coroinhas aqui, uns eu sei o nome, outros não sei, não é? Que já tem uma caminhada na igreja, já tem um engajamento, porque os pais são engajados, né? Os pais que estão aqui sabem o que eu estou falando, já tem um engajamento. Então esta celebração, ela é importantíssima para a vida de vossos filhos, mas se não houver um cultivo desta primeira Eucaristia, não é a derradeira Eucaristia, nem a última, que ninguém vai morrer aqui hoje, não é? Mas que não façam desta ato de fé a última Eucaristia da vida de vocês. Não permita isso. Vocês pais é que têm que trazer os filhos de vocês para a igreja. Se não tem a prática de vivência de fé, procure iniciar a vivência de fé. É preciso ter compromisso. Vocês querem dar o melhor para os filhos de vocês, não é isso? A melhor escola, o melhor curso, não é? Que eles tenham a melhor profissão do mundo, o melhor salário quando crescer, mas também dê a fé para eles. Que eles sejam homens e mulheres de fé, que saibam ver Deus, e saibam da importância de Deus na vida de cada um deles. Hoje a igreja está cheia desse horário. Eu nunca celebrei esse horário aqui, acredito que tenha uma boa participação. Mas espero que vocês, crianças, junto com os pais de vocês, não venham só hoje para a missa, não tenham uma ressaca eterna, nunca mais ir para a missa. Que vocês possam continuar na vivência de fé. Porque a catequese nossa, a minha ainda não acabou, a minha catequese. Eu ainda sou catequizando, porque todos os dias eu estudo, todos os dias eu procuro entender um pouco mais a minha fé. Porque a catequese não se encerra. Temos que tirar da nossa compreensão errada, não é? Que lá na palavra que estou implantando a IVC, Iniciação à Vida Cristã, com todas aquelas etapas, a catequese é para dar a primeira Eucaristia. Não, a catequese é a primeira etapa da iniciação à vida cristã. E é uma iniciação, não há uma ruptura. Eu venho para a catequese, os pais mandam, tem o rompimento, não tem vivência de fé, não vai para missa, não vai para nada, só na crisma, alguns, né, que voltam. Não é assim. É uma catequese de engajamento. É difícil? É, mas é preciso mudar a mentalidade daqueles que são os responsáveis pelas crianças, pelos catequizandos. Porque às vezes nós temos uma turma de 140 crianças na primeira Eucaristia. Entende-se que todos, ou na sua maioria, são paroquianos. Um ou outro, né, que está no limite ou em outra realidade. Mas depois da primeira Eucaristia, a gente vai, cadê aquele povo, aquelas crianças com suas famílias, com seus responsáveis, que um dia vieram à igreja para a primeira Eucaristia? A gente não vê. Some. Aí vem daqui a 2, 4 anos, mais ou menos, buscar o sacramento do Crisma. Sacramento, tudo isso é muito bonito, decoração, parabéns, porque vocês chegaram, está tudo pronto. Mas tem toda uma equipe trabalhando. Os catequistas trabalharam o ano inteiro com os vossos filhos, não é? Tem a parte da decoração, do coral, do livrinho, de tantas coisas, não é? Que isso exige tempo, né? Exige tempo e dedicação também. E é um trabalho gratuito. Por isso que eu digo a vocês, agradeçam aos catequistas, porque passaram esse ano, alguns meses, junto com vossos filhos. É um trabalho pelo reino de Deus. Mas saibamos que a catequese só terá o seu efeito próprio dela se houver uma continuidade na vivência de fé em casa. Não é mandar o filho, vai para lá, para a igreja, vai para o grupo coroa. Não, é você fazer o caminho com ele ou ela. Fazer o caminho.
Porque nós professamos uma fé. E se nós professamos, não há fé sem compromisso. Hoje existem os sábios, que tem algumas pessoas que estão bebendo uma fonte da ignorância. Eu queria encontrar essa fonte para poder fechar. Eu quero rezar, rezo diretamente a Deus. Rezo diretamente a Deus. Eu não vou para a igreja, eu faço tudo em casa porque Deus me ouve. De fato, é preciso ter uma vida íntima com Deus. Mas Deus deixou a mediação humana. Deus constituiu a igreja. Deus constituiu o povo eleito. Dos eleitos, Ele escolheu alguns, os apóstolos e seus sucessores, para darem continuidade à sua missão. Não há cristianismo isolado em casa, no sofá de casa, nem torcida de futebol, porque o verdadeiro torcedor um dia vai para um estádio, não é, presenciar o seu time jogar. Não há cristianismo isolado em casa. Mas eu assisto em casa na TV. Tudo bem, se tiver deficiente, não posso andar, não posso locomover, aí a missa serve para essas pessoas. Mas para nós, que em nome de um comodismo, de uma preguiça, não serve. Isso é de rádio e TV. Se viu no tempo da pandemia, do isolamento, que não tinha igreja aberta, mas depois passou. Nós somos cristãos e devemos ser cristãos comprometidos com Deus. Nós estamos aqui, como os catequistas também, não é porque nós somos pessoas desocupadas. Nenhum catequista aqui é desocupado. Todos têm uma família, têm trabalho, têm ocupações. Alguns cuidam até do pai idoso, da mãe idosa, não é? Mas tiram um pouco do tempo, não é o tempo que sobra, é do precioso tempo que tem, do pouquíssimo tempo precioso que tem, para transmitir as sementes da fé para vossos filhos, que agora ela vai germinar e crescer, dependendo do exemplo que vossos filhos estiverem em casa. Se eles não tiverem um exemplo, eles não vão ter uma vivência de fé, não vão amadurecer na fé. É o exemplo de Jesus, quando ele se perde no templo com 11 anos de idade, mais ou menos a idade de vocês. O evangelista diz que ele voltou em obediência para casa, e lá ele crescia em estatura diante de Deus e dos homens, que os homens é o crescimento visível, que é a estatura em graça e sabedoria. E sabe por que Jesus teve esse crescimento integral? Porque os pais deles tinham vivência de fé. Todos os sábados José ia com Jesus até a sinagoga, porque não havia um templo próximo, era a sinagoga, fosse uma capela. Ele ia como um fiel judeu com o seu filho até Jesus ficar adulto e depois pregar no templo, expulsar os vendedores do templo, no evangelho de sexta-feira que nós ouvimos. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, eu saí da liturgia do Cristo Rei do Universo para apresentar a vocês o compromisso que vocês pais têm. Somos cristãos católicos? Não vamos ser cristãos católicos só de nome. No IBGE, se você balançar, 90% do bairro aqui é católico, mas eu não tenho vivência de fé. Vamos aprender uma coisa: o reino de Deus só entra quem faz a vontade de Deus. Por isso, Jesus mesmo diz: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Nem todo aquele que se diz batizado entrará no reino dos céus, embora o batismo seja necessário para a nossa salvação. Mas se eu não viver no compromisso de cristão batizado, fazendo a vontade de Deus, eu não vou ter a salvação. Não porque Deus deixou a porta para mim, mas porque fui eu que livremente escolhi não viver a minha fé. E nós vivemos uma realidade, não é? A gente se preocupa com que a igreja está diminuindo os cristãos, está isso, aquilo, outro, muda para outra religião. Não, o Deus de lá é o mesmo de cá. Não acredito nisso. Se fosse o de lá o mesmo de cá, para que não ia trocar 6 por meia dúzia, não é? Vamos aprender uma coisa e vamos levar para casa. Uma certa ocasião, eu escutei uma senhora muito piedosa, que era da igreja, tudo, não é? E eu passei um tempo sem ir naquela cidade, e quando eu cheguei, encontrei ela um dia na rua, dona fulana, eu estou tão bem, falei, agora eu me converti, mudei de vida. Que coisa boa, a gente está na igreja, se converter todo dia. Que bom, você está lá, não, agora eu encontrei Jesus. Estou em outra igreja. Coitado desse Jesus, estava perdido, né? Foi encontrado por ela. Bom, e ali eu digo, muito bem, parabéns para a senhora, que Deus lhe deu o dom da salvação.
Mas vamos aprender uma coisa: conversão não é o movimento dos pés, como eu faço aqui, ó. A conversão do carro, a gente muda, né? Muda a direção. A conversão é o movimento do coração para Deus. O movimento dos pés é resultado da minha mudança interior, do meu compromisso. Converter-se é o movimento do coração. Às vezes nós estamos na igreja e não somos igreja. Nós estamos na igreja e não nos comprometemos com a igreja. E às vezes alguém diz, porque a igreja não ensina as coisas a nós. Será que você buscou formação na igreja? Será que você buscou se aprofundar mais naquilo que a igreja propõe? Nós não podemos propor tudo numa missa. Há os momentos de formação. Aqui tem casais do Shalom, parece que está no Shalom. São pessoas que têm uma vivência de fé. Além de participar da igreja, da missa, que é a razão da nossa fé, a Eucaristia, pessoas que se comprometem. E lá eles estão tendo ensinamento, estão tendo formações. Mas para isso, exige sacrificar alguma coisa na vida. Às vezes o lazer, a diversão, às vezes aquele sofá maravilhoso, né, que está lá na TV, com a Netflix lá no ponto, assim, não, mas eu tenho um compromisso com Jesus da minha comunidade de fé. Aí eu abro mão, porque Jesus é a razão da minha vida. Quando eu descubro que Jesus é a razão da minha vida, eu mudo o coração. E a partir da mudança do meu coração, eu vou mudar a direção dos meus passos. Não quero mais me distanciar de Jesus. Eu quero me aprofundar mais na palavra de Deus. E é isso que vocês devem ensinar aos vossos filhos. Aos nossos catequistas, a minha gratidão em nome de todos os pais, com certeza eles vão agradecer e vão rezar por vocês, porque vocês tiveram esse tempo de doação a essas crianças, né? E a vocês pais que agora estão assumindo o compromisso, né? Estão assumindo o compromisso diante de Deus, não é de mim não, amanhã não estou aqui, diante de Deus. Jesus Eucarístico está no sacrário, daqui a alguns minutos no altar, né? Vão assumir diante de Jesus o compromisso de dar continuidade na educação da fé de vossos filhos e filhos. Fiquemos de pé.